Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista e aqui eu vim trazer uma informação, um alerta, uma dica que envolve a questão dos agrotóxicos e que talvez você não imagine diretamente essa fonte de agrotóxicos, porque assim, quando a gente fala em agrotóxicos, o que se pensa, as vegetações, as plantações estão tendo o uso, a utilização de agrotóxicos, de pesticidas, que são substâncias químicas que são colocadas nas plantas para que elas tenham uma melhor resistência contra pragas, insetos e tal. Só que esses agrotóxicos fazem mal à saúde de quem consumir, entrar em contato. Então, isso você já deve saber. Mas o agrotóxico pode estar em outra fonte, outro tipo de fonte alimentar que você talvez não imagine, que é o que eu vim trazer aqui. Então, antes de eu continuar, eu só peço que você, já tendo essa introdução, agora deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo para mim, porque isso é muito importante. E se inscreva neste canal, por favor. Aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se. Depois de garantir a sua inscrição, do lado tem um sino. Clica no sininho e selecione na janelinha que vai aparecer a opção todas. Somente ao fazer isso, todas as vezes que eu postar novos conteúdos, você passará a receber uma notificação e aí você vai vendo os vídeos que eu vou liberando e você vai assistindo aqueles que forem sendo do seu interesse. Bom, indo direto ao ponto. Gente, a tal da fonte alimentar que talvez tenha agrotóxico que você nem imaginava, nem se dava conta, são as carnes animais. Sim, se você de repente já se preocupa em tentar priorizar vegetais orgânicos por conta de tentar evitar os agrotóxicos, maravilha, ótima iniciativa. Infelizmente, às vezes eles acabam sendo mais caros, mas se você tem condição de custear isso e você tem essa iniciativa, como eu falei, que bom, parabéns. Bela iniciativa sua, a sua saúde agradece. Mas às vezes você já tem essa noção e beleza, compra um feijão orgânico, compra um arroz com selo do orgânico, maravilha. Só que aí você, considerando que você é uma pessoa que consome alimentos de origem animal, você vai lá e compra a carne bovina, o frango, o peixe, enfim, e que não são orgânicos, Vou chegar lá daqui a pouco com dica, uma alternativa. E aí o que acontece? É aí que pode estar a forma de você estar se expondo aos agrotóxicos. Por mais que você cuide dessa questão de tentar priorizar as fontes vegetais orgânicas, mas e as fontes animais? Elas podem estar te dando a exposição dos agrotóxicos que você tanto tem cuidado em evitar. Como é que isso aconteceria? Como assim, Henrique? Ninguém coloca agrotóxico no boi, na vaca, no frango. Então como é que eu vou me expor aos agrotóxicos comendo uma carne animal? Gente, existe um processo chamado de bioacumulação. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falei disso, eu já deixo ele aqui embaixo na descrição para você ir lá entender mais desse processo chamado de bioacumulação. Mas, basicamente, é mais ou menos, de forma resumida, assim. O agrotóxico que é utilizado na vegetação, por exemplo, de cenoura. Você vai lá e consome uma cenoura que tem agrotóxico. A carga de agrotóxico que você vai consumir é de uma unidade de cenoura contaminada com agrotóxico. Agora, supor que a vaca que estava sendo criada, ela também consumia cenoura. De repente, ração com cenoura, enfim. E a cenoura que é fornecida para aquela vaca também tem agrotóxico. Só que diferente de você que comeu uma cenoura, aquela vaca vai consumir dezenas, centenas de cenouras ao longo de semanas, de meses, de anos, até ela ser abatida e você depois comprar a carne daquela vaca. A carne daquela vaca vai estar impregnada também com agrotóxico. Por quê? Esse agrotóxico ele tem afinidade por gordura. Então, por exemplo, ele pode se acumular no tecido adiposo dos animais,
Então, na vaca, o que acontece? Quando ela se alimenta de fontes vegetais contaminadas com agrotóxicos, ela vai acumulando cada vez mais agrotóxico internamente. Então você, ser humano que consome a carne daquela vaca, você está consumindo um alimento de origem animal, portanto, só que contaminado com agrotóxico. Enfim, você pode fazer aí, né, um paralelo também com o milho. Uma coisa é você consumir um milho com agrotóxico, um pacotinho de salgadinho feito à base de milho, um pacotinho de pipoca à base de milho. O impacto vai ser em você. Agora, se você come um frango, né, no almoço, mas um tanto de frango no jantar, quando você vai ver, você consumiu, né, um frango inteiro, né, um animalzinho, né, um frango, né, uma galinha inteira. Essa galinha, um dia, né, ela consumiu muitos grãos e grãos de milho contaminados com agrotóxicos. Então, quando você consome a carne daquele frango, você vai estar consumindo uma carga de agrotóxico que foi sendo acumulada ao longo de anos em que aquele animal ficou se alimentando de milho contaminado com agrotóxico. Enfim, embora eu tenha indicado um vídeo sobre esse assunto, né, bioacumulação, mas aqui eu acabei dando uma outra explicação, uma outra explanação para que você entenda a dinâmica dessa situação problemática aí. Agora, eu disse também que eu iria dar uma dica, uma alternativa. Bom, da mesma forma que existem os alimentos de origem vegetal em suas versões orgânicas, hoje em dia também existem empresas que, né, enfim, vendem, né, os pedaços, né, de carne que tem lá o selo do orgânico. Inclusive, eu também vou deixar um outro vídeo que eu já fiz aqui no canal, dando uma dica como essa. Foi de um frango que tinha o selo de orgânico. Eu vou deixar aqui embaixo para você ver isso, porque já tem empresa que vende carne de frango orgânica, carne bovina orgânica. Tem também um vídeo que eu fiz de leite em pó em lata orgânico, também vou deixar aqui embaixo, ou seja, alimentos de origem animal com suas versões orgânicas. Isso é muito relevante, porque você vai, se você, né, é um onívoro, se você consome esses alimentos de origem animal, você também tem que se atentar quando possível, quando for possível, né, consumir esses alimentos também de origem orgânica. Porque senão você não está consumindo agrotóxico de repente tanto da parte vegetal, porque você já tenta consumir alimentos vegetais orgânicos, mas você não tem esse cuidado com os alimentos de origem animal, você vai acabar consumindo os agrotóxicos do mesmo jeito desse outro lado, dos alimentos de origem animal. Então, na verdade, né, essa alimentação orgânica tem que ser o máximo possível que você puder, independente se vai ser de origem vegetal o alimento, ou se vai ser um alimento de origem animal, como eu falei, né? Um leite de vaca, uma carne bovina, um frango, enfim. A versão orgânica tem que ser priorizada se você de fato quer evitar o consumo de agrotóxicos. Confesso que quando fala-se, por exemplo, em ovos de galinha, né, eu sinto ainda falta de ter marcas, né, empresas, né, que vendam ovos orgânicos. Não sei se eu já cheguei a ver. Eu já vi assim, ovo orgânico, mas se eu não me engano, o ovo que eu vi orgânico, ele não tinha o selo do orgânico. Então, né, até que ponto é confiável, né? Porque quando você tem o selo do orgânico, a gente subentende que tem uma fiscalização, comprovando, né, endossando que realmente trata-se de uma origem orgânica. Então, aos pouquinhos aí, né, pelo menos, eu já vi alguns itens de origem animal, como eu já citei aí, né? E vai estar aqui também na descrição essas dicas em forma de vídeo. Pelo menos algumas versões eu já notei, e que bom que a gente pelo menos tem a existência para poder ter essa possibilidade. Ao invés de, poxa, mas eu gosto de consumir leite de vaca. Beleza, mas que bom que tem a versão orgânica do leite de vaca hoje em dia, para que você tenha essa oportunidade de consumir, se for o caso, né, se isso faz parte da sua dieta, mas tendo uma versão realmente livre desses agrotóxicos. Porque sim, os agrotóxicos eles não estão presentes apenas nos vegetais, nas hortaliças, nas frutas. Afinal de contas, os animais que você de repente consuma são consumidores de vegetais. Então, os vegetais que você consome, esses animais também consomem. Então, automaticamente, esses animais também são passíveis de serem contaminados com agrotóxicos. Acho que ficou tudo bem claro, né? Pois agora eu quero que você o quê?
Deixa o seu joinha aqui embaixo se você ainda não havia deixado, deixa aqui agora. Comente aqui, gostou do vídeo? Você já tinha essa perspectiva ou não? Nossa, eu não imaginava que os agrotóxicos poderiam estar nesse tipo de fonte alimentar, os de origem animal. Não tinha parado para pensar nisso. Comente aqui se você gostou desse alerta que eu trouxe aqui. Se você quiser fazer alguma informação, trazer, né, alguma informação adicional a respeito, pode comentar, ou alguma dúvida, fique à vontade. Compartilhe esse conteúdo também com quem você considera que possa se interessar com essas informações. O meu Instagram está aqui na tela, caso você queira entrar em contato também por lá. E se inscreva neste canal maravilhoso, se você ainda não fez isso, faça. Muitíssimo obrigado por você ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.